Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Vamos continuar o nosso trabalho de estudos, a cada dia conhecendo e prosseguindo em conhecer essa maravilhosa palavra. Isso faz muito bem, viu? Para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Nós crescemos espiritualmente, nós nos sentimos bem quando nós nos dedicamos ao estudo dessa palavra. Não só o estudo, mas a prática dela, né? Que é muito mais importante do que conhecer a palavra, é praticá-la, é obedecer ao Senhor. E hoje nós vamos ver aqui o julgamento de Paulo, lá em Cesareia, e como a justiça tem os seus meandros, tem o seu jeitinho próprio de agir, que não mudou até hoje. Se você comparar com a justiça, com as tramóias que acontecem nos tribunais, você vai ver que a justiça não mudou. A justiça dos homens é muito deficitária, né? É muito pobre, é muito trapo de imundícia, como diz essa palavra. Então vamos ver como Paulo vai se defender e que seus acusadores vão falar sobre ele. Diz assim essa palavra: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias, aquele que Paulo chamou de sepulcro caiado, lembra? No capítulo anterior, ele desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador as suas acusações contra Paulo. Eles estavam muito afim de condenar Paulo, de conseguir que Paulo fosse levado à morte por causa de sua fé em Cristo Jesus. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. E aí ele começa todo cheio de elogios para o Félix, e ele diz assim: temos desfrutado de um longo período de paz durante o seu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. Já começa elogiando Félix, né? Tentando enchê-lo de orgulho. É próprio do homem, né? Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, nós reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. E foi enchendo o Félix de elogio. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, a gente não quer te incomodar, tá? Peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouquinho de tempo. Só um momentinho, Félix, só um pouquinho do seu tempo nós vamos tomar para falar desse homem mau chamado Paulo. Verificamos que este homem é um perturbador. Ele promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. E tentou até mesmo profanar o templo. Então nós o prendemos e nós quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou das nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmos o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que nós estamos fazendo contra ele. E assim, tentando persuadir o Félix a condenar Paulo. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Todo mundo que estava ali concordou. Não, é verdade, realmente é um perturbador. Ele está causando muito mal. Ele está arrebatando os judeus para a seita. Eles chamavam de seita, né? Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou. Agora, vamos ver a defesa de Paulo. Eu sei que há muitos anos o Senhor tem sido juiz nessa nação. Por isso, de bom grado, eu faço a minha defesa. Facilmente você poderá verificar que há menos de 12 dias eu subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Eu não fiz nada disso, eu não estou perturbando a paz, eu não estou acusando, eu não estou fazendo nada que perturbe a paz do Senhor. Mas nem tampouco eles podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que eu adoro o Deus de nossos antepassados, como seguidor do caminho. Ou seja, eu não nego a lei, eu não faço nada contra a lei judaica que nós já conhecemos dos nossos antepassados, a que chamam seita.
Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Eu creio, eu concordo com tudo que foi escrito pelos profetas do Velho Testamento. E eu tenho em Deus a mesma esperança desses homens. Nós não somos diferentes, nós temos a mesma esperança. Cremos no mesmo Deus. De que haverá ressurreição, Paulo disse, tanto de justos como de injustos. É nisso que eu creio. Por isso, eu procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, eu vim até Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo, para apresentar ofertas ao Deus de Israel. E enquanto eu fazia isso, já estando cerimonialmente puro, lembram que ele passou pelo cerimonial de purificação? Encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Vejam bem, ele estava dizendo, eu não causei tumulto a nenhum, eu não profanei a lei, eu não causei nenhum escândalo, eu não fiz nada de errado, mas fui preso injustamente. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui, diante de ti, e apresentar acusações, se é que eles têm algo contra mim, se é que têm. Os que aqui se acham deveriam declarar que crime eu cometi, que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que tenha sido esse. Quando eu me apresentei a eles, eu bradei, por causa da ressurreição dos mortos, eu estou sendo julgado hoje diante de vocês. Lembram que foi essa a defesa de Paulo diante do sinédrio, no capítulo anterior? Porque ele disse, eu creio na ressurreição dos mortos. E isso causou uma controvérsia entre os fariseus e os saduceus, porque os fariseus acreditam na ressurreição e os saduceus não acreditam. Então a briga foi entre eles mesmos. Paulo só falou aquilo que acredita, só aquilo que ele acreditava. Então Félix, que tinha um bom conhecimento do caminho, olha que interessante, esse governador já tinha ouvido falar do caminho, já tinha ouvido falar de Jesus. Ele adiou a causa e disse, quando chegar o comandante Lísias, eu vou decidir o caso de vocês, ou seja, eu não quero me envolver com essas coisas entre vocês, com essas crenças de vocês, com o Deus de vocês, eu não quero me envolver, deixa para lá. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse uma certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Paulo podia ser visitado na cadeia, podia ser servido pelos seus compatriotas, por aqueles que criam no caminho, que também seguiam ao Senhor Jesus. Então ele teve uma certa liberdade, ainda que preso, né? Vários dias depois, o Félix veio com Drusila, sua mulher, que ela era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar da fé em Cristo Jesus. Paulo pregava para qualquer um que estivesse na frente dele. Podia ser o governador, podia ser o judeu que acreditava só no Velho Testamento. Paulo não se calava, ele não deixava de pregar o evangelho a ninguém. Quem dera cada um de nós tivéssemos essa mesma vontade, esse mesmo pensamento de pregar o evangelho a toda criatura, quer seja judeu, quer seja espírita, quer seja católico, quer seja qualquer religião, hinduísta ou budista. A nossa função é unicamente pregar essa palavra, não é discutir, não é brigar com ninguém, é apresentar esse Deus no qual nós cremos e que nós sabemos que é o único caminho que existe, que pode nos levar de volta ao nosso Criador. Amém? E quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio, Paulo pregou para aquele homem, e do juízo vindouro, ou seja, que todos nós um dia passaremos pelo juízo. Félix teve medo. Veja bem, ele era um governador, ele tinha todo o poder nas mãos, mas quando ele ouviu Paulo, o medo veio no coração dele, porque é impossível você passar por essa palavra impunemente, sem sentir nada. Ou você odeia e você quer matar quem te prega,
ou você tem medo, você teme, porque o poder que há nessa palavra é um poder genuíno de Deus. E não há quem não tema e não trema diante dessa palavra. E ele diz, basta por enquanto, pode sair. Quando eu achar conveniente, eu vou te mandar te chamar de novo. Ele não quis nem continuar ouvindo, porque o temor bateu no coração dele. Ele ficou com medo daquilo que Paulo estava pregando, porque ele fala, e se de repente eu acredito, eu sou obrigado a ser mais um perseguido por essas pessoas que odeiam os cristãos. E se eu não acredito, eu vou ficar debaixo dessa maldição, eu vou ficar debaixo desse juízo. Então é melhor eu não ouvir, é melhor eu não ouvir. É mal ele sabe que ouvindo, dando ouvidos ou não dando ouvidos, a condenação é a mesma. Se você ouviu e creu, você vai sofrer perseguições. Mas se você ouviu e não creu, você vai estar debaixo de juízo. Porque a palavra diz assim que você vai ouvir para a salvação ou para a condenação da sua alma. Então não adianta você fugir para depois você tentar se justificar com Deus. Eu não sabia, por isso que eu não criei, por isso que eu não aceitei Jesus, por isso que eu não segui o caminho, por isso. Mas não vai adiantar, porque essa palavra só tem uma forma, ou é salvação ou é condenação. Aos que crerem, ela trará a salvação. Aos que não crerem, a condenação. Independente se você ouviu muito, se você ouviu pouco, mas se você ouviu, você tem que decidir de que lado você quer ficar. Aleluia! Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro. Ele sabia que a seita dos cristãos arrecadava muito dinheiro, porque eles viviam com tudo em comum, tudo que eles tinham eles vendiam, as propriedades eram vendidas e eles tinham dinheiro porque eles se mantinham, um ajudava o outro, né? Pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Olha que espertinho, toda vez ele mandava chamar Paulo, chama o Paulo aí, vamos ver se ele vai soltar uma graninha para mim. Alguma semelhança com a justiça de hoje? Será que alguma coisa ainda acontece da mesma forma que acontecia no tempo de Paulo? Eu tenho um pressentimento que sim. Eu tenho um pressentimento que a justiça humana é muito condicionada ao quanto você tem. Se você tem bastante, você consegue se livrar neste mundo. Mas naquele lá, não adianta. Dinheiro lá é só sangue do cordeiro. Aleluia! Passados 2 anos, Félix foi sucedido por um outro chamado Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Ele procurou mantê-lo na prisão e tentava agradar gregos e troianos, né? Vou deixar esse aqui para ver se eles oferecem dinheiro para mim e vou agradar os judeus que querem matá-lo também. Então ele se manteve nessa posição de neutralidade e manteve Paulo preso. Amém? Amanhã nós vamos ver o que vai acontecer em Atos capítulo 25. É muito interessante acompanhar toda a trajetória do apóstolo Paulo. Ele vai sofrer muitas perseguições, ele vai apanhar, ele vai sofrer todo tipo de tortura psicológica e física, mas nada conseguirá detê-lo, porque nada consegue deter aqueles que estão firmes, fundados, estão firmados na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Um abraço e até amanhã. Deixa seu like, escreve um amém se você puder, que isso também ajuda. Compartilha se você foi edificado. Um abraço e até amanhã com Atos capítulo 25.